Mas eu quero dizer, irmãos, que o Evangelho em si mesmo é poderoso para transformar os corações. Aleluia. De sábio e de não sábios, de grandes e também de pequeno. Anuncie o Evangelho. Fale do amor de Deus. Pregue a Jesus, pregue a Cristo, pregue a morte e a ressurreição. E tem poder nas palavras do Senhor. Não é apenas palavra, mas o Espírito de Deus dá nelas. Quando a gente fala do amor de Deus, Deus também se compromete em trabalhar para a salvação das almas, para a salvação das pessoas. Jamais olhem para a aparência do homem, porque pobres e ricos precisam do Senhor. Grandes e pequenos precisam do Senhor, porque a gente sabe que só há um caminho. Só há um caminho, quer dizer que conduz à salvação. Caminhos existe mais de um, mas que conduz à salvação é só Jesus Cristo. Então, você mesmo humilde, você mesmo se sentindo pequeno ou incapaz, fale do Deus grande que você serve. Glória a Deus, aleluia. Fale do seu Deus, anuncie a Cristo que Ele faz a obra, Ele alcança. E Ele sabe a maneira de alcançar grandes e pequenos. A gente não sabe, não imagina como que Deus trabalha no coração das pessoas. Mas se você anunciar, se as pessoas ouvirem a respeito de Cristo, Cristo Ele faz a obra. Em qualquer lugar que você anunciar, porque a palavra ela tem poder, a palavra é fiel e é verdadeira para transformar o coração dos homens. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos continuar lendo aqui o 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao aeropago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Eles nunca tinham visto falar de Jesus. Já pensou você falar de Jesus para uma pessoa que nunca ouviu? Todos que estão aqui, por mais que alguns não sejam cristãos, ainda eu espero, ainda não são, mas vão ser. Mas você já ouviu falar de Cristo pela televisão? Você já passou diante da igreja e ouviu falar de Cristo pelas redes sociais? Esse povo que o apóstolo Paulo estava evangelizando aqui, nunca tinha ouvido falar de Cristo. Mas ele sabia que Deus o chamou para essa missão, para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas do Senhor. Queremos saber o que vem a ser isso, versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não se cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. O povo de Atenas era curioso. Cada notícia nova, eles iam saber o que era realmente aquilo. Eles, como a maioria era assim, tinha filósofos naquele lugar, os filósofos querem saber, eles querem conhecer. E os atenienses, eles tinham essa curiosidade de saber, de ouvir as pessoas expressar as boas novas, seja ela do que fosse. Qualquer conversa nova que aparecia ali, eles queriam ouvir. Então eles também queriam ouvir o que era que Paulo tinha a falar. Por isso eles convidaram Paulo para realmente explicar o que era aquilo que ele estava pregando, porque eles nunca tinham ouvido falar de Cristo e nem da salvação. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aeropago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. 23. Porque passando e observando os objetos do vossos cultos, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo, um homem muito sábio, ali usou da capacidade que Deus deu para falar de Cristo. Só que aquele povo, eles já tinham vários deuses. Eles já faziam e prestavam culto a vários deuses. O quanto é difícil pregar para as pessoas que acham que já tem Deus. A gente vai falar de Cristo para algumas pessoas e elas dizem: não, eu aceito.
eu já tenho Deus, né? Eu já aceitei a Cristo. Quantas pessoas, né, irmãos, que estão nessas condições e aí deixam de ouvir as boas novas do Senhor? Mas eu quero dizer que assim como o apóstolo Paulo não desaminou ali, não desistiu, não ficou receoso a respeito de falar de Cristo, mesmo diante de tão grandes dificuldades, você também não deve ficar. Nós também temos que anunciar esse Cristo, diante de qual seja a dificuldade. Glória a Deus. Tem gente que diz, eu preguei para alguém e não vou mais falar de Jesus para essa pessoa. Eu quero dizer, irmãos, que enquanto houver vida, há esperança. Glória a nós temos que Deus. ter essa paciência, como Cristo teve. Cristo falou tanto de paciência, né? E Cristo lutou até o fim para salvar as pessoas. Eu quero dizer que nós também é chamado para isso, para lutar até o fim a favor da alma do próximo, né? Para levar as boas novas do Senhor ao próximo. Vamos continuar aqui a leitura. A gente leu o versículo 23. Porque passando observei os objetos de culto e aos deuses desconhecidos, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanos. Aqui Paulo falou, né? Qual é o Deus verdadeiro? É o Deus que tudo fez, o Deus que fez o céu e que também fez a terra. Esse Deus, ele é digno de culto, porque ele é criador, ele quem nos criou, ele quem nos deu a oportunidade de estar nesse mundo. Deus criador do céu e da terra, né? Sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Aqui o apóstolo Paulo quis fazer uma distinção entre o Deus verdadeiro e os ídolos que aquele povo servia. A gente vai ver, eu creio que todos aqui já viram, se não todos, mas a grande maioria, na casa de algumas pessoas que servem a ídolo, uma casinha ali do lado da casa, que é feito para colocar o quê? Os deuses deles, os ídolos. Mas como pode Deus ou algo espiritual e divino ser contido pelas paredes de uma casa, né? Que forma de pensar pequena, não é isso? Porque não dá para fazer casas para Deus. Nós estamos aqui neste lugar, mas aqui é apenas um lugar de culto. Na hora que nós retornarmos para nossas casas, Deus vai junto com a gente, porque essas paredes, em certo sentido, não precisa de Deus. Quem precisa de Deus somos nós, que somos Glória a Deus. do Senhor. E quando a gente volta para os nossos lares, Deus vai junto conosco, né? Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Seja ele bonito ou feio, pequeno ou grande, Deus veio, Jesus veio, o Espírito Santo veio para habitar dentro do homem e dirigir a sua vida, dirigir os seus atos, os seus afazeres, né? Porque nós, os cristãos, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, casas realmente não pode conter a glória de Deus, porque Deus veio para habitar no coração do homem, para que ele possa lhe conduzir pelas veredas da justiça. Amém? Vamos continuar lendo o versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, mas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Deus não precisa de nós, como a gente fala sempre. Nós aqui precisamos de Deus, porque nós somos a sua criação. A divindade, o Criador, em certo sentido, não precisa da criação. Mas é bom que você entenda, é bom que nós tenhamos essa compreensão que nós dependemos do Senhor para tudo. Sem Deus, o homem não pode fazer nada.
né? Sem Deus o homem não pode dar um passo. Então, irmãos, que a gente procure estar mais próximo desse Deus.